Vascaína, aqui quem fala é o Xande, o Batman da torcida. Estamos começando aí o vídeo de hoje para falar a respeito de renovação com o Andrei Santos, que é um assunto que preocupa muitos vascaínos, inclusive me preocupa. Falaremos a respeito da procura do Vasco com técnicos aí, como é que está o andamento, quem são os nomes possíveis e quem o Vasco entrou em contato ou não. Também falaremos sobre Vasco e CRB, Vasco e Chapecoense, onde o Urubu mais uma vez fez jogo duro e eu não gostei da decisão que o Vasco tomou em relação à partida de Vasco e Chapecoense, que marca a estreia de Alex Teixeira. Tudo isso a gente vai falar aqui, no vídeo de hoje. Informação é o que importa, então vamos ser aí bem objetivos com relação às informações aí nesse vídeo. Vamos falar um pouco a respeito da renovação do garoto Andrei Santos, que é hoje uma das maiores preocupações dentro do Vasco, já que o garoto está jogando muita bola, é um dos principais do elenco. Quando quer, destrói mesmo durante a partida, tem muita personalidade, tem tudo para se tornar um dos grandes jogadores do futebol mundial. O Andrei Santos, que aí tem 18 anos e é capitão da Seleção Brasileira Sub-20. O jornalista Lucas Pedrosa deixou para a gente a informação de que está bem encaminhada essa questão aí, faltam acertar algumas questões de valores. Tá na tela aí o que o Lucas Pedrosa falou. Tiveram duas reuniões que aconteceram, uma em Miami, entre o seu staff e os donos da 777. Essa foi muito positiva, onde as partes estreitaram laços, e uma no Rio de Janeiro, com o staff do atleta, os dois representantes da 777 e um do Vasco. O Andrei também estava presente, o garoto deixou claro que a cabeça dele está totalmente focada no acesso do Vasco. O que ficou decidido? Valores não foram discutidos, pois as duas partes concordaram de que a 777 precisa entrar no Vasco para que as quantias sejam debatidas. O discurso da 777 foi de agradecimento ao staff, do atleta, que continua recebendo contatos constantes de Barcelona e PSG, mas também por vontade de Andrei, segue priorizando ouvir o Vasco antes de tudo. A relação está amistosa e todos aguardam a finalização da SAF para o assunto evoluir, ou seja, a minha opinião, está tudo caminhando. O Andrei está sendo muito leal aí ao Gigante da Colina, tudo que ele fez, a família dele está sendo muito leal, inclusive pessoas próximas ao atleta já falaram que a chance dele sair para um clube que seja daqui do Brasil é quase zero, é muito pequena, porque o intuito dele é sair para um gigante europeu, se não continuar no Vasco, continuar aí o processo dele de amadurecimento dentro do Gigante da Colina. E eu espero que o garoto fique durante muito tempo ainda no nosso Vascão, e se for sair, que seja por valor altíssimo, porque é o valor da venda dele, tem que ser altíssimo, porque o garoto joga muita bola. Vamos falar aí a respeito da procura de técnicos do Gigante da Colina. Muito se fala em Juninho Pernambucano, Guto Ferreira, que também é um nome aí que deixou muitas especulações no ar, Odair Hellmann, que parece que é um nome que agrada internamente, porém o jornalista Fábio Azevedo deixou a seguinte informação: o Vasco, até o momento, não entrou em contato com nenhum técnico. A princípio, o Vasco estaria esperando aí como é que ia ser o desenrolar do Emílio Faro, como é que vai ser o desenrolar da transição com a 777, e pode ser que o Vasco só anuncie um novo técnico depois que a 777 entrar, já que o Emílio Faro já deixou aí praticamente garantido de que quanto o CRB é ele o técnico, e quanto a Chapecoense, estreia de Alex Teixeira, muito provavelmente será ele também que vai estar à frente do Gigante da Colina, o atualmente interino Emílio Faro. Vamos falar agora a respeito de Vasco e Chapecoense. O que essa partida tem aí, Vasco e Chapecoense? Estreia de Alex Teixeira. E qual é a outra questão que envolve? Que seria ou no Maracanã ou em São Januário. Porém, a partida do Vasco já decidiu que esse jogo vai ser no Maracanã, após o consórcio do Maracanã, através do Urubu e do Tricolor Carioca, negar que o Vasco jogue dentro do Maraca lá, onde o Vasco não teria direito a essa partida, porque eles dizem, alegam que vai ter partida já recente lá do Tricolor, do Urubu num dia antes, e então o gramado ficaria prejudicado para a partida, o Vasco prejudicaria o gramado para essa partida contra a Chapecoense. Fato é que o Vasco não entrou na justiça, pelo menos até o momento, nem nada. O Vasco aceitou, acatou a decisão e já está vendendo ingresso para a estreia de Alex Teixeira contra a Chapecoense em São Januário. Partida essa que vocês podem ter certeza que eu vou estar lá trazendo toda a cobertura desse jogo para vocês. Agora, falando a respeito de Vasco e CRB, esses aí os ingressos já estão esgotados. Meu ingresso também já está na mão, também vou trazer toda a cobertura desse jogo para vocês. Torcida do Vasco com certeza
vai fazer uma grande festa, aquela festa gigante que a gente sempre faz, né, que todo torcedor está acostumado. E a expectativa é claro que o Vasco saia com a vitória. O Emílio Faro, que como eu falei vai ser o treinador à frente da equipe, deve ter todos os jogadores à disposição para essa partida. O Vasco não deve ter jogadores aí nenhum lesionado, já que Sarrafiore, inclusive, está voltando ao elenco, deve ser opção no banco para essa partida. Muita expectativa em cima do Sarrafiore, mas eu confesso que se a gente fosse basear pelo que jogou ano passado o Sarrafiore, não tem tanta expectativa no Sarrafiore não. Uma coisa é fato, ele ganhou muita massa muscular durante esse processo, não é mais aquele jogador tão franzino como foi nos últimos anos, aí, tanto em Vasco, Internacional e tudo mais. Agora falando a respeito aí, né, ainda do Maracanã, o Urubu ofereceu datas para o Vasco, que o Vasco joga fora para jogar no Maracanã. Para quem não sabe, o Vasco tentou em um acordo com o Urubu, né, com o consórcio, mas o Urubu veio oferecer as datas que o Vasco joga fora. Ou seja, totalmente ridícula a atitude, é querer que esse consórcio aí tá achando que o Vasco é otário, não é possível, cara, é tentar fazer gente de babaca. Eu confesso que eu já tô de saco cheio com isso. Acho que o Vasco era para ter brigado até o final pelo Maracanã no jogo contra o Chapecoense. Discordo totalmente da atitude de o Vasco ceder e botar essa partida em São Januário. Mas fazer o quê? Fato é que o vascaíno vai para apoiar, independente de onde seja o jogo do Vasco. E sobre atualizando aí o que aconteceu na rodada, o Grêmio acabou de empatar com a Chapecoense lá em Chapecó, resultado muito positivo, onde o Vasco consegue aí ficar a 2 pontos da equipe gaúcha, e se vencer aí contra o CRB, a gente retoma a segunda colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Muito obrigado, geral, que chegou até aqui esse momento do vídeo. Não esquece, claro, de sentar aquela dedada no like, se inscrever no canal, ativa o sino de notificação para não perder nenhuma notícia do Gigante da Colina e compartilha para geral aí, para todo mundo ficar ligado nas notícias. Compromisso com a verdade é nosso lema. Valeu, galera, um abraço!